O senador Marcos Duval apresentou um projeto que limita o poder de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de tomarem decisões monocráticas. Pelo texto do PL 816 de 2021, as decisões monocráticas de ministros do STF e do STJ, quando decretarem a nulidade de atos praticados em processos penais, só terão eficácia após ratificação por órgão colegiado. E sobre isso, nós conversaremos então a partir de agora justamente com o senador Marcos Duval, que está conosco aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, senador. Obrigado pela entrevista. Boa noite, é um prazer muito grande estar falando com vocês, principalmente de um assunto tão delicado como esse. Ô, senador, isso vale para qualquer tipo de decisão ou só decisões semelhantes a essa do ministro Edson Fachin que nós tratamos aqui mais cedo no programa? Vale para qualquer tipo de decisão, qualquer ato monocrático não seria mais aceito, é isso, senador? Especificamente na área penal, tá? A gente quis limitar, né, colocar só na área penal também para não criar um gargalo aí nos processos no STF. Então, a gente decidiu, nós montamos uma equipe, a minha assessoria legislativa, junto com a consultoria do Senado, ficamos praticamente quase 48 horas debruçados para tentar achar uma forma de que seja legal e que pudesse realmente, que possa ser realmente votado favorável. Então, nós conseguimos chegar a esse projeto de lei, que já está tramitando. Próxima pergunta, senador, de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Salve, senador. Um prazer falar aqui com o senhor. Senador, durante o processo constituinte, jamais um constituinte, um deputado ou senador constituinte poderia imaginar que o Supremo Tribunal Federal, ganhando poderes fortes aí nessa divisão entre os poderes da União, né, mandasse um ministro do Supremo mandasse prender um deputado ou um senador no exercício do mandato, por qualquer motivo. Eu me lembro desse debate, inclusive a imunidade parlamentar era muito maior, era total. Só se poderia abrir um processo contra um senador ou deputado se o Congresso autorizasse. Geralmente o Congresso preferia expulsar o parlamentar do que autorizar. Agora não, a coisa ficou muito comum, quer dizer, o mundo mudou, os ministros do Supremo cresceram mais do que era previsto, então está na hora mesmo de mudar a Constituição e a legislação. Eu sei que a resistência a esse seu projeto, eu queria saber por quê, qual o motivo desta resistência de uma mudança tão óbvia na Constituição. Olha, pergunta muito boa, mas sabe qual é o principal motivo da resistência e de projetos como esse, que acaba fazendo uma nova regra para as posições do STF? É o fato do foro privilegiado. Vocês sabem que eu nunca fui político na minha vida, estou apenas completando 3 anos de mandato, e a minha pouca experiência como senador da República e como um político no Brasil já deixou claro a questão do foro privilegiado. Então, alguns parlamentares, quando entram, né, no mandato, e todos os processos que ele possa responder, seja ele efetivamente responsável ou não, né, criminoso ou não, corrupto ou não, ou sei lá, esteja respondendo por ter sido um prefeito e acabou tendo uma ação contra ele, ou um governador, e o Senado vem de sênior, né, de pessoas experientes politicamente, então ele acaba indo um processo para o STF e ele fica refém, a palavra é essa, refém. Ele fica receoso de fazer qualquer movimento contra o STF, ou intercedendo, ou legislando, né, para que o STF possa mudar as regras de decisões, para que ele, de repente, não sofra aí uma retaliação, que um processo que esteja lá possa dar velocidade, ou que possa decidir desfavoravelmente a ele, prejudicar o seu mandato como senador, ou como deputado. Então, esse que é o problema. Então, eu sou favorável a que não tenha esse foro privilegiado, que a gente possa não estar, né, sempre a cargo da decisão do STF. Então, decisões como essas, monocráticas como essas, que deixam a sociedade aí indignada, a sensação é de regressão, que nós voltamos no tempo, nós estávamos com a sensação de evolução no combate à corrupção,
E a sensação nossa é que voltamos, né? Desculpa, mas assim, o meu sentimento é o mesmo que de vocês, subscrevo cada palavra de vocês, que é deitar na cama e achar que a gente não está cumprindo o nosso papel em deixando um país melhor. Eu tenho uma filha de 15 anos, eu prometi para ela que eu entraria como parlamentar, porque eu queria deixar um Brasil melhor para ela, mas eu confesso que é difícil. É difícil. A democracia ela não é na velocidade que a gente gostaria, né? A gente precisa também entender o contraditório, pessoas que pensam contrário a nós, mas algumas decisões do STF têm gerado aí alguma indignação e esse movimento meu, eu sei que eu não tenho o apoio total do Senado, mas eu espero que eu tenha da maioria, até para preservar decisões futuras e que possa estar até o próprio parlamentar envolvido. Né? Fiuza. Senador, gostaria que o senhor dissesse quais são as decisões monocráticas, né, nesse histórico recente aí do STF, que na sua avaliação foram as mais problemáticas, as mais nocivas, né, para o direito, e a questão da medida de revisão, na verdade, dos atos de ministro do STF, que cabe ao Senado. Né? É claro que o fim desse processo é o impeachment, né? Mas esse instrumento de revisão que cabe ao Senado, e no caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, que, né, decretou aí uma prisão de ofício de um deputado, pelo que ele disse, né? Uma decisão, no mínimo, muito controversa. Esse mesmo ministro, por exemplo, impediu a nomeação do presidente da República na diretoria-geral da Polícia Federal. Então, essas duas questões. Quais foram as decisões monocráticas que mais lhe chamaram a atenção nessa história recente e qual é a sua expectativa em relação ao exercício pelo Senado desse instrumento de rever, né, atos considerados abusivos por ministros do STF? Olha, a pergunta seria equivalente a perguntar para mim, assim, o que é pior, morrer afogado ou queimado? É difícil, porque todas essas decisões que você pautou, que foram monocráticas, são decisões que nos deixam indignados, né? É uma decisão que, no mínimo, o ministro poderia estar colocando para o colegiado decidir, para que torne aí uma posição imparcial, né, dos próprios ministros, uma decisão coletiva. Essas decisões individuais, monocráticas, elas assustam, né? O tamanho, o poder que acaba tendo o ministro. E nós, como o Senado, como uma casa moderadora, que realmente é a única casa que pode interceder junto a decisões como essa do STF, a gente tem que se movimentar, a gente não pode se tornar refém. Tanto uma quanto a outra decisão que você pautou são polêmicas e nos deixam os senadores se questionando, mas também não se movimentam, né? Eu fico até questionando muita gente da sociedade que me pergunta, e aí, o Senado não vai fazer nada? Eu falei, olha, primeiro a gente tem que saber votar, temos que saber escolher os parlamentares, e tem parlamentares que não deveriam estar ali, né? É claro que tem uma grande parte, graças a Deus, que nos dá uma esperança, que nos ajuda a fazer movimentos como esse. Nós fizemos um grupo chamado Muda Senado, vocês sabem disso, que encabeçou a CPI da Lava Toga, mas não deu resultado, dificilmente dará resultado. Mas quando nós fazemos movimentos de impeachment, de movimentos se colocando indignados ou contraponto, né, dessas decisões dos ministros, a gente percebe que os ministros, eles freiam um pouco, né? Eles não param, mas eles freiam, passam a ficar mais moderados. Mas é importante esse projeto ser aprovado, eu peço apoio dos amigos senadores, para que ele possa virar uma regra e não ter mais decisões como essa, porque vocês, como cidadãos que estão aí passando a notícia, a gente aqui como parlamentar, a gente precisa fazer alguma coisa, não dá para ficar só na rede social reclamando e não fazendo nada. Eu preciso fazer, pode ser que eu tenha represária, pode ser que eu tenha consequências, assim como o Daniel teve, né? Então, bom, a gente tem que fazer alguma coisa, o que não dá para ficar de braços cruzados, mas eu acho que todas essas que você ponderou são
decisões que, para mim, têm o mesmo peso de indignação. Bom, e para fecharmos, a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Senador, o senhor deixa claro que está decepcionado com a paisagem política que o senhor encontrou, né? Eu pergunto, o senhor vê alguma possibilidade de o Senado, a curto prazo, aí, decretar o impeachment de algum ministro do Supremo? De coração, com toda sinceridade, nenhuma. Nós temos, como eu repito, temos excelentes senadores, entraram agora em 2018, outros que são referências para mim, são um norte, eu me guio ao trabalho deles, mas o cenário não tem a mínima possibilidade disso. É mero populismo, porque eu não vejo efetividade, por isso que eu não fiz movimento de impeachment. Eu tinha feito em 2019 contra o ministro Gilmar Mendes, foi arquivado, será arquivado todos os pedidos, isso gera também uma instabilidade. Esses pedidos de impeachment eu também entendi, como ex-vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, que causa uma instabilidade jurídica enorme no Brasil, e embaixadores, investidores disseram para mim, no meu gabinete, que dificilmente conseguiriam convencer investidores a trazer recursos para o Brasil por conta da instabilidade jurídica. Então, hoje eu entendo que um pedido de impeachment ele é quase nulo. Não acredito nem um pouco nessa possibilidade. Por isso que nós nos debruçamos por uma outra possibilidade, que foi essa, criar esse projeto de lei. Essa, sim, eu acredito que pode dar resultado e a gente não ter mais decisões monocráticas como essa. Agora, de coração, com toda sinceridade, não vejo nenhuma possibilidade de impeachment de um ministro do STF. Ok, esse é o senador Marcos Duval. Mais uma vez, senador, obrigado pela entrevista. Uma boa noite ao senhor. Boa noite a todos e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Agora são 7h32. Decisões monocráticas frequentemente tomadas pelos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, mergulham o país num cenário de incertezas, descrédito e desconfiança. A mais recente, que anulou as condenações impostas ao ex-presidente Lula e transformou em réu o juiz Sérgio Moro, é o último capítulo da série de canetadas com motivações políticas. Vale lembrar que foram os ministros do STF que soltaram o médico estuprador Roger Abdelmaci. Também foi essa corte que pôs na rua o traficante André do Rap, ainda foragido. O doleiro da Lava Jato, Shaya Mograbi, foi solto por 3 vezes. As ingerências sobre os outros poderes, como a prisão do deputado Daniel Silveira, causam desconforto na relação entre judiciário, legislativo e executivo. Para citar apenas alguns casos de extensa lista. O que faz a mais alta corte da justiça pelo Brasil? Acossado pela pandemia, o país precisa de tranquilidade, seriedade e postura ética de seus juízes. O que se vê é uma onda de indignação e temor pelo futuro de nosso país. O Brasil não precisa de mais problemas. Essa é a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.